Amém. Gente, então vocês viram, né? Gente, eu tenho certeza que todo mundo aqui quer ter bons hábitos. Amém? Todo mundo quer ter bons hábitos, crescer tudo, né? Mas, em vez disso, por que muitas vezes, gente, às vezes a gente perde muito tempo dormindo, come além do que a gente deveria comer, a gente grita com os filhos, né? Chega atrasado, né? A gente perde tempo assistindo e ouvindo coisas assim desnecessárias, né? Por quê? Né? A gente perde muito tempo, né? Então, como nós podemos abandonar esses hábitos ruins e adquirir hábitos que vão transformar a nossa vida, né? Então, gente, eu acredito que esse tema que hoje nós vamos conversar é extremamente importante para a nossa vida, né? E eu acredito que se a gente aprender a ter esses hábitos transformadores, a gente vai conseguir transformar a nossa vida, a história da nossa família, sabe? Viver uma vida abundante, transbordante, gente. Vai ser algo incrível. Então, minha pergunta é, quem gostaria de ter aqui uma vida incrível? Amém? Todo mundo quer, né? Então, desenvolva hábitos, bons hábitos, né? E eu queria falar com vocês aqui uma frase que é do pastor Sérgio Ornung. Ele diz assim, ó, você pode transformar a sua vida se você mudar os seus hábitos. Então, você pode transformar a sua vida se você mudar os seus hábitos. Também tem John Maxwell, que ele diz, gente, John Maxwell ele é um grande líder e conferencista, treinador de líderes no mundo, inclusive no mundo secular, né? E um grande homem de Deus, né? E ele diz assim, ó, tá aí a frase: você nunca vai conseguir mudar a sua vida sem que primeiramente mude as coisas que você faz diariamente. O segredo do sucesso se encontra em seus hábitos diários, né? Então, gente, eu tenho a plena certeza que se a gente quiser essa mudança para melhor na nossa vida, vida pessoal, vida familiar, financeira, se a gente quiser ter uma transformação, né, a gente precisa aprender a desenvolver hábitos transformadores, né, em nossas vidas. Então, quando eu estou dizendo hábitos transformadores, eu estou falando em todas as esferas, gente, na área familiar, saúde física, saúde espiritual, relacionamento com a sua família, né? Como eu digo, aquela vida abundante, aquela vida transbordante, sabe, aquela coisa que vai discorrendo para toda a família, né? Aquela coisa maravilhosa, gente. Então, só que tem uma coisa, né? Nem tudo é tão fácil, né? É difícil mudar hábitos, né, gente? Confesso para vocês que, assim, é uma batalha constante na minha vida, sempre mudando hábitos, né? Eu tenho dificuldade de sempre, às vezes, se manter constante e tudo, então estou sempre de pulso firme, tentando mudar cada hábito, se manter constante, né, gente? Então, nós vamos conversar sobre isso. Então, é difícil, mas, eu tenho certeza que com a ajuda do Senhor, você vai ter bons hábitos, você vai conseguir, gente, é possível. Com Jesus, essa vida é possível, né? Com Ele, nada é impossível, tá? Então, nada é impossível. Então, você vai conseguir desenvolver essas disciplinas, gente, benéficas, né? Disciplinas que podem transformar o seu futuro, né? Só que nós precisamos entender que as grandes vitórias não aparecem rapidamente, né? Então, quando você vê um cristão, gente, sabe aquele cristão que está rompendo, que está se desenvolvendo, que você vê está tendo um sucesso no seu casamento, na sua família, sabe, que você vê os filhos dele demonstrando a graça de Deus, sabe? Você vê aquele amor, as crianças, os filhos ali falando de Jesus, não falando besteira, sabe, gente? Então, quando você vê isso, você pode ter certeza que você está diante de alguém que perseverou no seu tempo com Deus, né? Na leitura de bons livros, no domínio próprio, em várias áreas da sua vida, dia após dia, tá? Em desenvolver bons hábitos, né? Então, dia após dia, gente, né? E, como eu disse, não é fácil desenvolver bons hábitos.
Mas se você aprender a desenvolver, você vai revolucionar a sua vida, né? E nós vamos aprender algumas coisas aqui para que você possa aprender a ter esses hábitos transformadores na sua vida. Eu creio que você pode sair daqui com uma outra visão, uma nova esfera assim, da sua vida. Você vai conseguir atingir alvos na sua vida, tá? E é isso aí. Então, a boa notícia, nunca é tarde demais para você começar a desenvolver esses bons hábitos, tá? Não importa a sua idade, não importa a sua instrução, não importa, gente. Sempre é possível desenvolver esses hábitos, tá? E aí eu quero dar um exemplo, né? Eu tenho desenvolvido muitas, ao longo da minha vida, assim, né? Que não é muito, mas ao longo, né? Eu tenho desenvolvido, assim, gente, eu sempre estou preocupado, constantemente, diariamente, como eu posso mudar a minha vida, né? Quem me conhece mais tempo, né, discípulos e tudo, eles vão ver que assim eu sempre tenho uma agenda, uma rotina, né? O pessoal, né? Eu já ouvi gente falando assim, nossa, mas você é louco, seguir tudo, tal, né? E gente, eu não consigo seguir às vezes tudo 100%, mas garanto para você que uma boa porcentagem eu consigo, né? Então isso é algo que eu estou desenvolvendo, não está perfeito ainda, mas eu creio que vou alcançar assim como você. Amém? Então, gente, mas assim, o que eu queria falar para vocês é que um dos segredos para desenvolver esses bons hábitos é o tempo a sós com Deus, gente. Porque Ele pode te dar esse caminho de transformação. Sabe? Às vezes a gente não sabe quais são quais são os alvos que a gente deve traçar na nossa vida, quais são os hábitos que a gente como que a gente deve viver a nossa vida, mas o Senhor sabe. Ele criou você, né? Então Ele te conhece, Ele sabe como você funciona. Então, se você buscar informação com o inventor, com o projetista, você vai conseguir saber, entendeu? A desenvolver esses hábitos. Então, procure sempre desenvolver um relacionamento com Deus diariamente, tá? E aí eu falo para vocês, é fácil ter bons hábitos? Não, né, gente? Não é fácil. Mas vale a pena? Sim, vale a pena demais, né? E, gente, fala para mim, você deve já ter visto, assim, várias pessoas, assim, não é inspirador quando você vê aquele cristão que está rompendo, né? A gente olha, às vezes, a vida do pastor Roberto, da pastora Paula, quando a gente vê o pastor Eibe, né, o pastor Sabá, vê quantas pessoas a gente vê, que a gente inspira, né? Você fala, poxa, como eu gostaria de ter essa família que nem o do pastor Eibe, ou como eu queria ter esse conhecimento do Luciano Subirá, né? Ou esse fluir do Espírito Santo que nem o Israel Subirá. Gente, você pode, né? O que vai demandar são os hábitos, tá? Então, gente, é muito inspirador quando a gente vê pessoas que estão sendo esses cristãos autênticos, estão cheios de domínio próprio. E, gente, eu falo, né, tem muita gente que está por aí, muito cristão, né? Estou falando do cristão, que em vez de domínio próprio, tem o demônio próprio, né? Está andando junto, né? Então, em vez dele ter o domínio próprio, está o demônio andando junto, né, gente? Mas eu creio que nessa igreja não tem. Amém? Glória a Deus. Aqui todo mundo tem domínio próprio em nome de Jesus. Fala assim, eu recebo. Glória a Deus. Amém. Então, gente, hoje eu quero compartilhar apenas 3 segredos sobre os hábitos transformadores. É só 3, gente. Se você seguir esses 3, eu tenho certeza que você vai se dar bem aí, tá bom? Então, primeiro, aí, se você quiser, anota, gente, porque isso aqui, olha, eu vou te falar, é muito importante, né? Isso define pessoas de sucesso e pessoas que não têm sucesso, tá? Então, vamos lá. Primeiro, seus alvos serão alcançados somente se tiver uma mudança dos seus hábitos. Então, gente, são os hábitos que conseguem alcançar aquilo que seus alvos projetam, tá? Então, não me entenda mal, gente, né? A gente ter bons... a gente fazer alvos na nossa vida é bacana, mas só ficar em alvos, né, não muda nada, né? Só fica no sonho, né? E
tem muita pessoa, gente, que não tem alvo na vida. E aí é levada pela correnteza e pela vontade... E pior de tudo, gente, ela é levada ainda pela vontade dos outros. Ela vive pelos alvos dos outros. Pessoa que não tem alvo, sabe o que acontece? Ela acaba seguindo o alvo de outra pessoa. Ela acaba vivendo alvos de outras pessoas, né? Porque ela não está preocupada em se desenvolver, tá? E não é isso que Deus tem para nós, né? Deus tem algo incrível para nós, né? E tem muitas pessoas que vivem só nos alvos dos outros e só projetam, mas não sai nada do papel, nada se concretiza na vida, né? E a gente precisa mudar isso, né? E olha que a palavra de Deus diz, ele diz assim, ó, que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Então fala que, a minha pergunta, você sabe por que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã? Porque, gente, já é esperado você falhar, porque a gente é ser humano, né? A gente não é perfeito, né? Mas Deus, ele é tão bom com a gente, que ele faz as misericórdias dele é tão maravilhosas na nossa vida, que se renova a cada manhã. Então, cada manhã, você tem a oportunidade de fazer novos hábitos. Então, se você não conseguir, naquele dia, nesse instante, a criar bons hábitos, você pode ter certeza, amanhã, Deus, ele te dá a chance. O importante, gente, é você chegar para Deus e falar assim, ó, me perdoa, me dê mais uma chance, eu vou conseguir, sabe? E você vai conseguir, tá? E por que eu falo isso, gente? Então, cada dia é uma nova chance, né, para a gente alcançar metas que Deus colocou no seu coração. Então, imagina, gente, todo dia, a cada mês, ano, Deus ele se renova, não importa o seu passado, o que você fez, entendeu? Você pode, pela misericórdia de Deus, não foi por você, foi por causa de Jesus, ele pode fazer algo incrível na sua vida. E por que eu digo isso, gente? Por exemplo, quero dar um exemplo aqui. Não tem desculpa, olha, não tem desculpa pra gente falar assim, ó, eu não tive tempo para buscar Deus hoje, tá? Não existe essa desculpa, tá? Você pode falar assim, poxa, ó, Deus, eu estava tão atarefado hoje, não consegui ter tempo para buscar o Senhor e tudo. Gente, não tem desculpa, tá? Deus, ele entende ali essa situação, mas não resolve. O que você tem que fazer, Deus, ó, me perdoa, porque eu não consegui, eu falhei de novo hoje, mas eu me comprometo a exercer essa vida diária de busca do Senhor, tá? Então, não é uma desculpa, gente, né? Então, saiba que ter bons hábitos, a gente teve um mau hábito, vai lá, peça perdão para Deus, Deus, me dê mais uma chance, eu quero crescer, eu quero ver as coisas acontecendo na minha vida, né? Então, eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas incríveis. Joel Comiskey diz assim, ó, se você está mirando em nada, certamente você vai acertar em cheio, né? Gente, quem não planeja nada vai acertar, né, em cheio, né? A gente precisa ter alvos na vida, né? É importante você ter alvo, mas agora presta atenção no que eu vou falar. Mas o problema da grande maioria das pessoas é que elas fazem alvos. E, gente, fazem alvos bons, né? E digo mais, você pode ver que os alvos dos cristãos, das pessoas, daqueles que amam a Deus, geralmente é quase tudo a mesma coisa, né? Eles querem uma boa família, querem vencer financeiramente, quer ter um bom trabalho, né? Quer ter uma vida espiritual melhor, quer ter um tempo com Deus de qualidade, né? São alvos bons. A maioria desses alvos são tudo parecido. Ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, né? Perder peso, ficar mais fortinho, né? Que nem quer ficar mais fortinho, né? Né? Então, gente, só que assim, ninguém começa, por exemplo, ninguém começa o ano dizendo assim, eu quero ganhar uns 200 quilos, eu quero que minha família, não quero ver meus filhos na minha vida,
eu quero me separar da minha esposa, eu quero perder, assim, 10 mil de dinheiro. Você não vê esse tipo de alvo, né? Então, a gente vê, tem alvos bons, né? Que a maioria das pessoas fazem. Mas a pergunta é, qual é a diferença daqueles que têm sucesso para aqueles que não têm sucesso, gente, né? Olha o que fala lá, Provérbio, gente, 13, 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Gente, estou falando que você é preguiçoso, não, tá? Mas às vezes, né? A gente não é, né? Às vezes a gente, que nem eu falei, né? Às vezes a gente fica dorme um pouquinho mais, né? Eu vi lá, eu estava assistindo um vídeo com a minha esposa e com a Jana, e aí eu vi lá, né? Eu falei, geralmente, meu Deus, às vezes eu faço, né? Que é o quê? Você põe o soneca lá, né? O maldito soneca que inventou o soneca, né, gente? Pensa só. Era para despertar, se você não acordou, perdeu. Não, mas aí o cara põe o bendito soneca, aí você aperta lá o botão sonequinha, aí você dorme mais 5 minutos, aí depois você aperta de novo, vai mais 5, aí quando você vê, foi meia hora, né? Aí você perdeu o horário, né? Então, gente, nós precisamos aprender, né, a ser mais cuidadosos. O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa cuidadosa, uma pessoa atenciosa, que se preocupa. E aí a Bíblia fala, olha, que os desejos, ou seja, os alvos que ela planeja, vai ser amplamente satisfeito, ou seja, ela vai alcançar aquilo que ela projetou. Por quê? Porque ela está sendo cuidadosa, ela está prestando atenção da maneira como ela vive, entendeu? Então, olha o que a palavra de Deus fala, é muito interessante. Então, as metas em si não trazem resultados, mas são os hábitos que trazem os resultados, tá? Então não adianta nada você projetar. Vai ser só meta, né? Meta, né? Dobra a meta, tudo mais, né? Então só vai ser meta, gente. Mas alvo alcançado mesmo, só vai ficar no papel. Então, o que muda isso são os hábitos. Então é importante ter alvos na sua vida, ter alvos. Mas sua vida só vai ser transformada se você cultivar bons hábitos, tá? E aí eu falo, você já parou para pensar qual que é a diferença de vencedor para perdedor? E geralmente, os alvos de tanto dos vencedores como os perdedores são o mesmo, os alvos, né? Às vezes quer ganhar mais dinheiro, quer um bom emprego, quer fazer uma faculdade. Mas o que acontece? Você pode ver, só que existe uma diferença, só que eles não têm os mesmos hábitos. Eles têm os mesmos alvos, mas os mesmos hábitos não são iguais, né? Então, isso define, né? Então, atingir o alvo será uma consequência dos seus hábitos. Então, focalize nos seus hábitos. Então, aqui, ó, presta atenção nessa frase, gente, que eu coloquei aqui. Próxima. Vamos ler junto, ó. As pessoas bem-sucedidas fazem com constância as coisas que as outras pessoas fazem ocasionalmente. Tá? Então, gente, pessoa bem intencionada, de vez em quando está lendo a Bíblia, de vez em quando está fazendo um exercício, de vez em quando está se alimentando bem, de vez em quando está orando, de vez em quando, gente, está tirando tempo com a família, entendeu? De vez em quando está lendo, né? São pessoas bem intencionadas, não são pessoas mal intencionadas, são bem intencionadas, né? Só que elas só fazem isso ocasionalmente, de vez em quando. Né? Esse é o problema, de vez em quando, né? Mas os bem-sucedidos, gente, fazem com constância, ou seja, todo dia, aquilo que os outros fazem ocasionalmente, né? Então, gente, a gente precisa criar essa constância em tudo, né? Na nossa vida, né? A gente vê, por exemplo, ó, a gente vê na parábola das virgens, aquelas que entraram no céu foram aquelas que perseveraram até o fim, né? 5 delas fizeram o quê? Estavam com a boa intenção, mas elas não estavam vigiando, não estavam ali, perseverando. Então elas perderam, né? Então a gente tem que ficar muito atento. Isso eu acho que chama muito atenção para a nossa vida, né? É ficar atento, ser diligente, ser cristãos de verdade, gente, autêntico. Isso é um cristão autêntico, que está sempre prestando atenção na vida, vendo como vive. Poxa, eu estou tomando um hábito ruim, ó, vou corrigir, né? E o meu desafio para você hoje é separe, gente, um tempo de qualidade com Deus. E agora, aí você faz o seguinte, você pergunta para Deus, Deus,
quais são os alvos que o Senhor tem para mim nesse ano, nesse mês, hoje, no dia de hoje? Quais são os alvos? Aprenda a ter um hábito de acordar todo dia. Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Dirige a minha vida hoje, né? E perguntar para Ele quais são os hábitos que você precisa praticar para alcançar esses alvos que Ele tem colocado no seu coração, tá? E só que, gente, você não deve fazer isso rapidamente, né? Com o pastor, né? A gente tem feito já há muitos anos, né? O pastor começou fazendo tudo, né, pastor? Projetando a vida, né? A gente tinha os planos de ação, a gente sempre compartilhava junto e fazia, olha, aqui eu tô dando certo e tudo mais e tal. Gente, é não parar de projetar e ver ali, ó, o que eu posso fazer, né? É você ter o seu alvo. Eu quero crescer mais com Deus, mas eu tenho que ter o hábito. Então, qual vai ser o plano de ação? O que eu tenho que fazer? Né? Então, para cada alvo que você quiser alcançar para esse ano, escreva um hábito que você deverá desenvolver. Tá? Então, não escreva rapidamente, você tem que perguntar para Deus assim, Deus, ó, o que o Senhor tem para mim? Né? E Ele vai te mostrar. Então, por exemplo, ó, se você quiser crescer espiritualmente, se esse é o seu alvo, se você quiser crescer mais com Deus e tudo mais, então qual é o hábito? Então a pergunta deve ser, qual é o hábito então, que eu devo mudar? Tá? Então o alvo é tirar mais tempo com Deus, mas qual é o hábito que eu preciso tomar daqui para frente para alcançar esse objetivo? Então, gente, pode ser, o que pode ser? Não, eu tenho que orar mais. Se eu tenho que orar, então eu vou orar de quanto tempo, quando, aonde, entendeu? Tem que fazer essas perguntas para você mesmo, né? Então, por exemplo, eu quero desenvolver esse hábito, mas então, se eu acordo 6 horas, eu vou acordar 15 minutos mais cedo para começar a desenvolver esse hábito, entendeu? Então, começa pequenininho e depois vai desenvolvendo. Então, por exemplo, se você tem o alvo, como eu, que eu estou sempre tentando desenvolver cada dia mais esse alvo, que é ser um melhor pai. Talvez se você ainda não faz, mas aqui, assim, é uma cultura nossa já de ter o nosso dia da família toda sexta-feira. Geralmente, cada um faz, a maioria faz na sexta, né? Então, algumas vezes ainda a gente falha, porque às vezes tem algumas coisas e tudo, mas a gente tenta fazer algum passatempo junto. Então, se eu quero crescer como pai, então, o que eu devo fazer? Tirar um tempo. Pode ser o dia da família. Pode ser tirar um dia da semana para sair com cada filho. Né? Se tem mais de um filho, você pode separar algum tempo para sair com eles. Né? Discipular eles bem. Né, gente? Pode ser o culto doméstico. Eu ainda não estou fazendo, mas eu tenho conversado já com a minha esposa já faz um tempo. Né, para a gente começar a se ajustar para desenvolver isso. Eu queria dar, gente, o exemplo do pastor Abe. E aí eu quero ler aqui para vocês, o pastor Abe, gente, o alvo dele era ter uma família cheia do Espírito Santo. Agora minha pergunta é, você consegue ver na família dele, a família dele cheia do Espírito Santo? Sim ou não? Né? Então esse era o alvo dele, ele queria isso. Então, ele decidiu tirar 5 dias por semana para desenvolver esse hábito com toda a família, para desenvolver esse culto doméstico. Então, ele se reunia, cantava junto, tinha um versículo, e orava, e projetava, e fazia histórias, brincadeiras e tudo mais ali para ter o culto doméstico. Né? E hoje a gente vê quem são os filhos dele. Né? Então, é uma cultura na Igreja da Paz. Né? Aprenda a querer desenvolver isso, tá? E a minha, por que eu falo isso, gente? Porque, por exemplo, o pastor Abe, ele até fala assim, o culto familiar, né? Culto doméstico. Pensa só, é uma das melhores hábitos que você pode desenvolver, porque, quais são as 2 coisas mais importantes para a sua vida, em toda a sua vida? É Deus e família. Então você consegue unir essas 2 coisas em uma única reunião. Uma coisa boa. Né? Você já mata 2 coelhos com uma cajadada só, né, gente? Então você consegue fazer 2 coisas, sabe?
Então, você consegue desenvolver esse hábito. É maravilhoso. E aí a pergunta, por que eu falo? A gente tem que prestar muita atenção na família. Porque você já parou para pensar que a única riqueza que você leva dessa terra não é o dinheiro que você tem no banco, não é o carro que você tem, não é a casa, não é o trabalho, mas a sua família você pode levar para o céu. Se você tiver bons hábitos, se você tiver hábitos que estão transformando a sua família diariamente. Agora fala se isso aí não é bom. É a única riqueza que você vai levar para o céu. Você tem a chance de levar. Então não vale a pena a gente pagar um preço pelos nossos filhos, gente, né? E aqui, então eu gostaria agora de dar um testemunho da minha vida, né, gente? E poucas pessoas sabem disso, só os meus discipuladores e mais 2 pessoas aqui. Teve um momento na minha vida que a gente começou a construir a casa lá, né? Quem não sabe, eu tenho um terreno e comecei a construção, tudo. E aí, nesse momento que eu estava na construção, a gente estava investindo e trabalhando ano após ano para construir e tudo mais e tal. A gente conseguiu erguer a nossa casa até a altura da primeira laje ali, né? E aí parou, né? Aí parou por quê? Porque aí meu filho nasceu, o Lourenço, o Lolô. E, gente, o Lolô, aí o que a gente precisou? Precisou comprar um carro, eu não estava programado. E, gente, eu sou uma pessoa que eu programo tudo na minha vida. Dificilmente você vai ver eu fazendo loucuras, assim, né? Então, viajando sem pensar, eu faria todo um cálculo, gasolina, pedágio, onde eu vou me hospedar, o que eu vou comer por dia, quem é que vai estar comigo, para quem que eu vou ter que pagar, 3 bocas, então, são 4, 8, 12 refeições por dia, né? Ao total. Então, eu sou muito disso. Então, quando veio meu primeiro filho, regulou tudo. Os meus projetos foram por água abaixo, né? E, gente, aí eu comecei, gente, a culpar o meu filho, né? E aí eu começava assim, poxa, e assim, gente, eu cheguei ao ponto de odiar meu filho, né? E você pode falar, poxa, nossa, odiar o próprio filho. E, gente, era algo que eu lutava constantemente, né, para não desejar isso, né? Eu brigava, Deus, eu não aceito isso na minha vida, né? E até que eu decidi, gente, falar com a minha esposa, né? A gente sentou, conversou, ela chorou muito, né? Aí depois a gente conversou com os nossos discipuladores, nossos pastores, e aí Deus me deu uma estratégia, né? Eu não aceitava, né? E aí Deus falou assim, começa a dizer para ele que você ama todo dia. Gente, eu vou te falar uma coisa, eu não sei, eu acho que eu só não disse que eu amava o meu filho só quando ele dorme, às vezes, na minha sogra, quando ele não está lá em casa, mas todo santo dia eu digo para ele. Hoje, gente, eu amo meu filho de paixão. Tem outro pequenininho que veio aí, né? E o Theo. Então, gente, hoje eu posso falar disso porque eu estou curado. Você vê, eu nem choro, nem, né, de tristeza e tudo, porque eu creio que Deus operou esse milagre na minha vida, né? E, sabe, Deus, ele pode transformar, mas você tem que começar a declarar na sua vida. Então, eu sempre falava isso, filho, papai te ama, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Às vezes eu falava, gente, 10 vezes no dia, minha esposa sabe, né? Então, gente, aprenda e não busca ajuda, viu? Às vezes a gente está passando por problemas, a gente não está conseguindo vencer, mas é uma boa oportunidade, quando a gente busca ajuda, a gente é curado, viu? Então, não aceite as acusações do inimigo, sabe? Vinha assim na minha mente, poxa, olha, você é um mau pai, sabe? Olha o que você está fazendo com seu filho, sabe? Poxa, olha, e eu falava, né, nossa, o que eu estou fazendo? Por que eu tenho essas atitudes feias e tudo mais e tal? Por que eu sou grosso assim com ele às vezes e tudo mais e tal? Então, gente, aprenda a desenvolver. Eu estou falando porque eu consegui, mas não foi mérito meu, foi por causa de Jesus na minha vida, tá? Então, eu queria deixar isso para você. Então, se você também tem o alvo de você ganhar pessoas para Jesus na célula, gente, qual que é um hábito que você deve fazer, né? Deve cultivar? Convidar pessoas toda semana para ir,
né? Se o seu alvo, gente, é ser mais próspero no trabalho, então qual que deve ser o seu hábito? Ler mais livro? Né? Fazer curso, entrevistar assim, pessoas que sabem mais, buscar sabedoria com pessoas que entendem do assunto. Se é crescer financeiramente, será que, poxa, vou economizar 10% aí todo mês? Então, gente, o que nos dá o sucesso não é somente ter alvos, mas sim hábitos, desenvolver hábitos. Tá? 2, os grandes resultados. Põe lá para mim. 2, os grandes resultados começam com pequenos hábitos. Né? E, gente, é uma grande falha de todo mundo. Eu já também tive assim e não dá certo, tá? Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu quero emagrecer agora. Aí faz aquelas dietas exageradas, gente, né? Tipo, não vou mais comer mais nada agora. Né? Às vezes pode até emagrecer por um tempo, mas depois engorda de novo. Ou então falar assim, né? Ou falar assim, por exemplo, agora eu vou fazer 3.000 abdominais no dia. Vou ficar forte, vou fazer 3.000 abdominal. Gente, quem consegue? Ninguém consegue, né? Não, mas tem gente, às vezes a gente fala, não, eu preciso bater meta, tenho que fazer. Aí daqui a pouco desiste, né? Então não dá certo. Então, mude os seus hábitos apenas aumentando 1% por dia. O segredo é começar fácil, né? Então, por exemplo, que eu dei o exemplo do abdominal. 3.000 abdominal é algo misericórdia, né? Agora você fala assim, eu vou fazer 10. Você fala, 10, todo mundo consegue, até uma criança consegue, né? Vai, 5. E aí, todo dia você vai lá, aumenta mais 1, mais 5, vai indo. Daqui a pouco, você atingiu o alvo, né? Então, gente, aos pouquinhos. Tem que ser algo fácil no começo, porque se não for, gente, você não consegue. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu estava tentando ler a Bíblia, eu falei, meu Deus, eu não consigo fazer a leitura, toda hora eu começo, paro. Aí eu falei assim, não, eu preciso começar a criar. Aí Deus me deu, aí você, lembra que eu falei? Pedi direção para Deus. Deus, Ele sabe como a gente funciona. O que pode ser ter resultado para mim, talvez não vai dar resultado para você. Então, busque, né, a resposta em Deus. Então, qual que foi o hábito ali que Deus mostrou para mim? Eu comecei a pegar o aplicativo da Bíblia e tinha lá os planos de leitura. Aí eu olhava, o meu alvo era um dia ler a Bíblia inteira, né? E eu falei, Deus, eu quero desenvolver isso, né? Não quero ler só por pedaços, quero pegar fielmente do começo até o final. E aí eu comecei assim, gente, lá tinha planos de leitura assim, 3 dias, 5 dias, 7 dias, 1 mês. Aí eu fui, não, eu vou começar com 3 dias. Aí depois, aí você vem, aí dá aquela vitória, né? Poxa, completei os 3 dias, porque 3 dias é fácil. Aí Aí depois eu falei, não, agora vai ser 5. Foi 5 dias e tudo mais. Aí depois, não, agora vai ser uma semana inteira. Fiz a semana inteira. Aí depois, não, agora vai ser uns 28 dias, 30 dias. Fiz um mês ali. Depois 40 dias. Depois eu fiz 80 dias. Aí eu li o Novo Testamento em 80 dias. Que eu já estava começando a criar esses hábitos. 80 dias. E agora eu estou num processo de 1 ano inteiro, né? Então, gente, é possível. E aí, eu queria tem uma frase aqui, põe aqui para mim. Você sabia que 40 a 50% das coisas que nós fazemos todos os dias não são de decisões conscientes que fazemos. Essas coisas são resultado dos nossos hábitos. Então, por exemplo, gente, você não fica, tipo assim, eu preciso pôr na minha agenda que eu preciso escovar os dentes, né? Ou que eu preciso me alimentar a tal horário. Não, ninguém faz isso. Né? Mas por quê? Você não precisa fazer? Porque isso já ficou um hábito, né? Então você já faz, né? Então, por exemplo, se você pedisse, eu lembro quando meu filho ainda está aprendendo a amarrar o tênis, mas se você pedir para alguém amarrar o tênis, né? Uma criança, e não sabe ainda, ele vai penar muito ali para tentar amarrar. Eu lembro quando meu filho estava aprendendo a colocar blusa, nós colocava nele, tudo e tal. Mesmo ele vendo, nós colocando nele. Falei, filho, tem 3 buracos só, meu filho. Né? O maior é sua cabeça, os outros 2 é em cada braço. Né? E aí demorou. E, gente, tinha aquela dificuldade para ele pôr. Hoje ele põe sozinho. Né? Ele se vira. Né?
Ele tinha dificuldade. Poxa, pai, como que eu ponho aquilo? Ele olhava a calça lá, mas eu não sei qual lado que é. Eu falei, filho, a etiqueta. Olha a etiqueta. Ah, mas pai, esse aqui não tem etiqueta. Eu falei, ixi, então deixa eu ver. Deixa eu ver que senão até eu me perco, né? Então, gente, são esses pequenos hábitos que nós fazemos diariamente que mudam toda a história, né? Então, são esses pequenos hábitos que vão fazer a diferença. Você lembra do vídeo que eu postei aqui, antes do começo, de começar a mensagem? Lembra? Foram dominós ali? São aqueles pequenos hábitos. O seu alvo é aquele grandão, mas aquele pequenininho hábito, todo dia fazendo, na hora que chegar bem perto, aí vai ficar muito mais fácil, e aí você alcança o grande alvo, né? Então, lembre disso. E eu queria ler com vocês Zacarias 4:10, que diz assim, ó: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. E na versão da Bíblia a Mensagem diz assim, ó: será que alguém ousa desprezar esse dia de pequenos começos? Então, se você quiser, gente, desenvolver um hábito, você precisa começar pequeno, né? Então, por exemplo, ó, se você quiser desenvolver um hábito para você ter uma vida mais saudável, por exemplo. Então, por exemplo, você pode ali, ó, em vez de você ir para o trabalho, por exemplo, todo dia de carro ou de moto, você pode falar o quê? Não, então agora eu vou de a pé, ou de bicicleta, né? Se é muito longe, eu vou de bike. Então, você está começando o quê? A criar um novo hábito, um hábito saudável, né? Começa pequenininho. Então, outra coisa, gente. E, assim, quando, por exemplo, se é pra gente, por exemplo, você emagrecer, um exemplo. Você quer emagrecer, né? A mulherada sempre está tentando, né? Então, por exemplo, gente, se o alvo é emagrecer, o que você tem que fazer? Dieta, mas não é só dieta, é exercício, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você fizer a dieta no dia e exercício no dia, você vai ter visto, se você olhar no espelho, você vai ver o resultado? Não. Entende? Não é. Gente, mudança de hábito é a longo prazo. Os resultados, eles são positivos a médio e longo prazo, né? Você não vê esses hábitos transformando você rapidamente, né? Então, é preciso você entender isso, né? Outra coisa. Seus hábitos estão transformando você positivamente ou negativamente? Você sabia, gente, que assim como a gente consegue mudar os hábitos positivamente, a gente consegue fazer eles ir para o outro lado também, negativo, né? Então, por exemplo, se você tinha o hábito de ficar com a família e tudo mais e tal, se você passar agora, não, agora só vou assistir Netflix e tudo mais e tal, você passa de um hábito bom para um hábito ruim, né? Então, por isso que eu falo, todo momento a gente tem que estar analisando a nossa vida e vendo como que a gente pode melhorar, tá? Então, sua vida, agora presta atenção, sua vida é o resultado dos seus hábitos. Os seus hábitos, eles estão transformando, então, você positivamente ou negativamente, tá? E aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu lembro que o pastor Eibe uma vez deu esse exemplo. Ele falou assim, ó: tinha uma moça que era muito cristã, sabe? Aquela menina que buscava Deus diariamente, estava na presença de Deus todo dia, indo na igreja, e assim, era uma menina de Deus, ele acompanhava, ele até falou assim que era uma menina que era amiga da família dele, né? Então ele estava diariamente. Mas aí ele ficou sabendo que essa moça, ela traiu o marido. Aí ele falou, meu Deus, mas como essa pessoa... aconteceu isso, uma menina de Deus. Aí ele pensou, não, ela deve ter desenvolvido maus hábitos. E aí ele foi perguntar, eu não sei se foi para a mãe, para alguém lá, e aí perguntou, e naquela época só tinha assim, não tinha Netflix e tudo mais, ele falou que só tinha televisão e tal, e ele falou assim, ela assistia muita novela? Aí a pessoa, não lembro se é a mãe e tal, falou, não, assistia demais novela. Ela ficou viciada em assistir novela, né? E, gente, o que você vê na novela? Gente, esses dias, se você pegar para ver novela, você vai ver, lá você não vê nenhum casal mais que começa desde o começo e vai até o final, gente. Você não vê mais, não existe mais. Não existe.
Sabe que você vê, tipo assim, ó, né, o pai, a mãe ali junto até o fim. Não, você não vê. Você não vê. Só vê um que traiu o outro, que ficou com o outro e que sumiu, está no terceiro, quarto, quinto casamento. Entendeu? Esse não é o propósito de Deus, gente. Agora, se a gente começar a ficar dando lado, ter maus hábitos, esses hábitos ruins, lembra que eu falei de hábitos bons? Os hábitos ruins podem desenvolver na nossa vida. Né? Então a gente tem que ficar atento, tem que ser pessoas diligentes. Tá? Então a grande maioria dos hábitos transformadores somente trazem resultados positivos a médio e a longo prazo. Tá? E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Então, por exemplo, gente, se você lê um livro, vamos supor, se você lê um livro a cada 2 meses, né? Você vai se tornar, por ter lido um livro, uma pessoa erudita, né? Uma pessoa assim com tanto conhecimento, você vai conseguir? Não. Mas agora agora você imagina se todo mês a pessoa lê, todo dia ela lê. Imagina o que vai acontecer com ela daqui 2, 5, 10 anos. Entendeu? Agora imagina você lendo a Bíblia dessa forma, começando pequeno, mas fielmente, constantemente. Imagina aonde você vai chegar. Né? James Clear, ele tem um livro sobre hábitos atômicos, é muito interessante. Ele fala assim, ó, se você melhorar somente 1% do dia, você vai se surpreender em 2, 5 ou 10 anos. Né? E aí, gente, ele deu um exemplo muito bacana no livro, que é assim, ó, se tinha um cara, ele queria emagrecer, né? E o que acontecia com ele? Ele nunca conseguia desenvolver esses hábitos. E aí ele leu esse livro. E ele falou, não, tem que começar pequeno. E depois ir aumentando. E aí o que ele começou a fazer? Ele projetou. Então, o que eu preciso fazer? Ó, matricular na academia, beleza, tal. Aí ele começou, ó, não, eu vou começar apenas 10 minutos por dia. Pô, 10 minutos por dia não dá muito resultado, né? 10 minutos. Mas ele falou, não, eu vou começar 10 minutos por dia. E aí o que ele fazia, gente? 7 minutos. Quando ele acordava, ele perdia 7 minutos se vestindo. Aí mais 3 minutos indo para a academia. Aí não dava nem tempo de chegar na academia. Aí quando ele estava indo, ele via a academia, era uma academia perto da casa dele. Então ele ia indo, aí ele dava os 3 minutos, ele olhava, dando os 10, aí ele pegava, voltava. Já cumpri. Parece besteira, né? Mas, gente, não, ele estava o quê? Desenvolvendo um hábito. E para desenvolver um hábito tem que ser fácil, né? Então, gente, aí ele dava, tinha vez que ele chegava assim, só dava tempo para dar um oi para a moça. Oi, e tchau. Ele voltava. E parece besteira, mas ele estava desenvolvendo. Então, todo dia ele era fiel com esses 10 minutos. E depois de um tempo, ele foi aumentando. Então, aí passou um tempo, passou algumas semanas, ele aumentou mais um pouco. Então, de 10 passou para 15, para 20. Aí, ele começou a chegar num período que ele falou, não, tá bom agora eu só preciso me manter fiel. E aí, ele conseguiu perder o peso que ele queria. Né? Então, é muito bacana. Então, comece pequeno. Terceiro, gente, e último, os seus hábitos, eles são formados pela sua identidade. Tá? Como você se vê de verdade? Você se vê como uma pessoa cheia de domínio próprio, cheia do Espírito Santo? Gente, parece hipocrisia, né? Porque às vezes a gente, poxa, ó, às vezes eu não consigo vencer. Eu falo, Deus, poxa vida, eu não consigo isso, aquilo e tal. E aí, gente, o que nós temos que aprender a fazer? Não, né? Às vezes você está lá, parece hipócrita, né? Você está falando assim, poxa, ó, eu não consigo ter o domínio próprio para isso ou aquilo. Mas aí você começa a declarar, não, eu me vejo cheio de domínio próprio. Eu me vejo cheio do Espírito Santo. Né? Entendeu, gente? Porque a maneira como você vê vai se concretizar na sua vida. Você lembra quando eu dei o exemplo da questão do meu filho? Eu não me via amando ele. Mas eu cria que eu ia vencer. Então eu dizia, eu te amo, Lourenço. Eu te amo, Lourenço. Eu te amo, Lourenço. Entendeu, gente? Então, precisa declarar. E aí eu falava, não, eu sou filho de Deus. Eu tenho esse amor também.
dentro de mim. Se ele me fez a imagem e semelhança dele, como está lá em Gênesis, então eu posso amar meu filho incondicionalmente. Gente, hoje eu daria minha vida pelo meu filho. Pelos meus dois, pela minha esposa, né? Sem pensar duas vezes. Sabe? Então, aprenda isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Um segredo para desenvolver esses bons hábitos, gente, é a intimidade com Deus. E por quê? Porque quando mais íntimo você for de Deus e cheio da palavra, mais você vai se ver, você vai ver quem você é em Cristo. E aí Jesus, você começa a ver Jesus, o teu, né, a tua referência, né? Eu sempre falo aqui, né, Deus, que a gente possa ser mais parecido com o Senhor hoje, né? Então a gente tem que criar isso na nossa vida, né? Então, por exemplo, os nossos filhos, inclusive Jesus, ele falou, né, eu só posso fazer aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Então o nosso filho, ele só vai fazer aquilo que ele nos vê fazer, né? Então, se os nossos filhos estão falando palavrão, é porque tá vendo alguma coisa, né? Ou em casa, pode ser às vezes na escola, né? E tudo mais e tal. Mas, gente, às vezes está faltando correção nossa, né? Fala, filho, isso aqui não é legal você falar e tudo mais e tal, né? Então, ele só pode reproduzir. Assim é dessa mesma forma, gente. A gente só vai poder reproduzir a identidade, o caráter de Deus, se a gente estiver vivendo e vendo, tendo essa vida de intimidade com Deus diária, aí a gente é transformado. A transformação, gente, ela só existe quando existe relacionamento, essa troca de relacionamento, né? Não existe pessoas que são transformadas, gente, se não tiver troca de relacionamento, se não tiver esse compartilhamento. Então, quando você está tendo esse relacionamento com Deus, você está sendo transformado. E aí, quando você começa a ver essa identidade, essa nova identidade que você tem, quando você nasceu de novo, quando você disse sim para Jesus, ele fala que você é uma nova criação. Ele diz, né, as coisas que você fez já passou, né, agora você é uma nova criação. Então, como nova criação, agora você pode sim perdoar. E, para quem não sabe, né, ontem foi, ontem, né, foi um momento triste para nós, né, a minha avó faleceu, mas algo que me chamou a atenção, né, o nosso pastor Roberto, e neto dela, ele falou, para mim foi o enterro mais lindo que eu já vi. Sabe, eu já vi, a gente já foi em enterro, já vimos e tudo e tal, mas para mim foi o enterro mais lindo que eu já vi na minha vida. E uma coisa que ele falou, e assim, nós que somos cristãos ali, né, a gente sabe para onde a gente vai. E a gente já sabia que minha avó já tinha aceitado Jesus, estava com Jesus. Então para nós era motivo de alegria, não de tristeza, porque ela estaria melhor que nós, porque seria um sofrimento ela ficar aqui, sofrendo diariamente, né? E para muitas pessoas choram, se desesperam e tudo. E eu lembro que o pastor, ele chegou e falou assim, gente, esse é o momento da gente se perdoar. Porque se um dia, eu sei para onde ela foi, se um dia você quiser ver ela, né, precisa crer em Jesus e tudo. E assim, a gente aproveita tudo, né? Até os momentos tristes, a gente aproveita para falar de Jesus, sabe, querido? É aniversário, aprenda isso. Não existe... Jesus fala, né, que a gente deve falar em qualquer momento do Evangelho, né? Seja ele oportuno ou não. Então foi algo muito lindo, sabe? Então, gente, invista na sua família, crie bons hábitos, né? Não perca tempo, porque depois é o que a gente falou, né? Às vezes as pessoas querem levar flores e tudo mais. Eu até falei para minha esposa, né, ontem, eu falei, ó, eu morrer, pode enterrar, pode fechar o caixão. Eu posso sair já do hospital ali, ó, e já enterra. Nem precisa ir. Eu nem quero que você vá. Não quero que você se lamente. Porque você tem que fazer isso enquanto eu estou vivo, né? Tem que estar junto, me amar e tudo mais. Porque depois que foi, ó, nem adianta mais, né? Então, gente, faça enquanto existe ainda a oportunidade. Então, aprenda a criar esses bons hábitos. Esses hábitos que vão transformar a sua vida enquanto ainda dá tempo, porque depois não dá mais, né? Então aprenda isso, tá? E declare, gente, essas verdades assim como eu declarei, tá? Declarando e crendo quem você é em Cristo, para que essas verdades se materializem na sua vida, né? Como eu disse, eu não tinha amor, mas dizendo que eu tinha, eu agora sou apaixonado pelos meus filhos,
Então, você vai ver que você vai conseguir. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gente, feito justiça de Deus. Sabe o que é justiça de Deus? Gente, a própria perfeição de Deus. Quando ele fala aqui que agora vocês são a justiça de Deus, ele está falando, agora vocês, por minha causa, não é por sua, é por minha causa, por aquilo que eu fiz na cruz, agora vocês são a perfeição de Deus. Né? Então, a gente tem que aprender a declarar essas verdades na nossa vida. Então, quando você está ali, poxa, olha, eu não consigo vencer nessa área, mas não, aí você fala, não, eu sou a justiça de Deus, ele diz que eu sou a justiça de Deus. Então, se ele está falando que eu sou capaz de perdoar, então, eu me aproprio disso, mesmo que às vezes você não está conseguindo se ver, mas começa a declarar essas verdades, você vai ver as verdades sendo concretizadas, se materializando na sua vida. Então, e a Bíblia, gente, ela fala que a nossa língua, ela é um leme, ela dirige. Então, é extremamente importante você declarar, tá? Declare sempre essas verdades, todas as verdades, gente. Começa a buscar, quando você está desenvolvendo bons hábitos, você quer ter alvos e tudo, começa a pegar ali na Bíblia textos bíblicos sobre esses alvos que você quer. Então, poxa, eu quero ter uma família abençoada nos caminhos do Senhor, eu quero que toda a minha família seja salva. Pega lá o versículo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe? Começa a ler essas verdades, gente. Não? Então, se ele está falando que eu sou isso, se eu sou uma nova criação, então eu sou. Começa a declarar essas verdades. Tá? Então, a forma que você se enxerga vai moldar os seus hábitos. Uma identidade correta desenvolve hábitos saudáveis. Uma identidade incorreta desenvolve hábitos tóxicos. Né? Então, como posso ter uma identidade correta? Romanos 12:2 diz assim, transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, renovação da mente. Aqui ele está falando renovação da mente, é metanoia. É uma palavra grega, né? Metanoia. E metanoia, gente, é uma renovação de mente diária, toda hora, todo momento. Não é de vez em quando. É diariamente. Então, aprenda nisso. E aí sim você vai ser capaz de experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 2 Coríntios 10:5, levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de domínio próprio. Então, ó que verdade, você fala para Deus, poxa, eu não estou conseguindo vencer e tal. Não, mas Deus não me deu um espírito de covardia. Deus, ele não me deu. Mas ele me deu poder, mas ele me deu um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Então, eu consigo vencer aquele pecado. Eu consigo, por causa de Jesus. Então, declare sempre essas verdades. Não dê lugar para o inimigo, gente. Não fique ouvindo, né? Não fique, talvez eu não sou um bom pai. Eu não sou um bom filho. Não fique ouvindo essas inverdades. Né? Se aproprie da palavra de Deus, que são verdades extraordinárias para a sua vida. Vai transformar você. Primeira João 4,17 diz assim, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantemos a confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Gente, aqui presta atenção, esse assim como ele é, também nós somos. Ele não está falando que você vai ser como Jesus só lá no céu. Quando você aceitou Jesus, ele está querendo dizer, a Bíblia está falando aqui, neste mundo. Neste mundo. Você está sendo aperfeiçoado de uma vez por todas. Então você aceitou Jesus, você está ali, querido, você pode se apropriar dessa nova criação que você é. Você não tem que mais se ver como uma pessoa que não consegue criar bons hábitos, uma pessoa que não consegue alcançar os alvos na sua vida, entendeu? Começa a se ver como uma pessoa de Deus. Então, quando você sabe quem você é, você também vai saber o que deve fazer. Então, resumindo os 3 princípios simples, primeira coisa, projetar então esses alvos benéficos para a sua vida. Segundo,
desenvolver hábitos para alcançar esses alvos que você está projetando. E terceiro, persevere em fé, sabendo quem você é em Cristo Jesus. Tá? Então, projete, estabeleça, né? Faça o seu plano de ação, estabelecendo suas metas ali, com os seus hábitos que você para poder concluir, e aí sempre lembrando, olha, quem você é em Cristo Jesus, tá? Você não é um fracassado, você não é, o que, né? Às vezes a gente ouve tantas coisas dos nossos pais e tudo, né? Às vezes você pode ter ouvido assim, você não presta, você é um lixo, você é isso, você é aquilo, mas querido, você é importante para Jesus, tá? Então, quando você começar a estabelecer esses alvos, que Deus tem para a sua vida, você vai começar a desenvolver esses hábitos, e assim, gente, às vezes quando a gente começa, a gente às vezes acaba falhando, não se cobre, tá? Eu lembro quando o meu mais novo agora nasceu, eu tava, gente, vindo assim, comecei a me cobrar demais, eu falei, Deus, poxa, eu estava quase conseguindo, né? Eu estava lendo a Bíblia, eu estava fazendo fiel, fazendo TSD, orando, tudo mais e tal, fielmente já há alguns meses e tudo e tal, há meses, né? E aí, meu pequenininho nasceu e virou tudo, né? Na giraia, né? Como a gente diz lá, às vezes lá em casa, virou tudo na giraia. E gente, eu não conseguia fazer mais nada, na verdade, nada do que eu projetava. Teve um dia, num domingo, acho que foi num domingo, eu cheguei com a minha esposa e falei, quer saber uma coisa? Eu não estou conseguindo fazer mais nada, nada do que eu projeto não dá certo. Olha, eu separei, eu fiz tudo, eu acordei cedo hoje, fui fazendo isso para que eu pudesse fazer isso e não consigo, e tal. Aí ela deu risada e falou, calma, amor. Ela falou, calma, amor, você vai conseguir. A vida é assim, logo, logo você consegue, né? Então, gente, não se recriminalize, né? Não fique triste. Peça perdão para Deus. Lembra que eu falei, não tem desculpa, né? Mas peça perdão para Deus e se comprometa em continuar fiel. E se você falhar, né? Você vai ter... Você lembra das misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. Você vai ter uma nova oportunidade, tá? E aí eu queria ler algo com você, eu acho que eu pus aí. Vamos levantar, gente? Eu quero que você levante, nós vamos declarar. Aí. Queria pedir pro pessoal do louvor subir. Amém? Gente, nós vamos ler esse texto junto aqui, tá? Dá para enxergar aí? Eu pus pequenininho, né? Mas, vamos lá, ó. Vamos juntos. Eu sei do poder do sangue de Jesus para me manter perfeito na sua presença. Por isso posso arrepender e imediatamente decidir a continuar a praticar o bom hábito. Amém? Então, quando você falhar, lembre-se dessa frase. Você pode sim continuar a desenvolver esses bons hábitos. Amém, querido? Nós vamos cantar uma canção. Lembra que eu falei que a gente só pode fazer algo se a gente está vendo o nosso pai fazendo, né? Então essa canção chama Canção dos Filhos, né? Eu só posso fazer aquilo que eu vejo meu pai fazer, né? Então que a gente se derrame na presença de Deus agora e comece a ver, a vislumbrar aquilo que Deus tem para você. Comece a pedir, tem um momento de oração, adore a Deus, comece a ter essa vida de intimidade com Ele, se posicione, sabe, gente? Não queira viver uma vida medíocre, ser mais uma pessoa, não, queira ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que alcança alvos. E alvos, eu não estou falando de alvos assim qualquer, alvos que permaneçam, sabe? Alvos de um cristão autêntico, alvos de um cristão assim que dá aquela invejinha santa ali, que você fala, poxa, como eu queria ser desse jeito, meu Deus, é inspirador, sabe? Queira ter uma vida que inspire outras pessoas a seguirem Jesus, uma vida que inspire outras pessoas a serem como você, tá bom? Então vamos lá.